E aí, gente, o Grêmio terá reforços contra o Fluminense. Isso já é certo. O Grêmio terá retornos do DM e o Grêmio terá a estreia de jogadores contratados nesta janela. Depois da vinheta, a gente fala de quem poderá jogar contra o Fluminense e de quem ainda não volta contra a equipe carioca no próximo domingo, na Arena. O Grêmio retomou os trabalhos hoje, sem Renato Portaluppi, que volta apenas amanhã do Rio de Janeiro. O Grêmio hoje apenas fez trabalhos físicos na reapresentação e jogadores estão liberados para atuar contra o Fluminense. Jogadores no BID, jogadores do DM. Renato ganha reforços importantes e a gente vai falar sobre isso depois da vinheta. Bom, gente, o Grêmio terá reforços importantes contra o Fluminense no próximo final de semana. E reforços relevantes. Vamos lá. Primeiro, os contratados. O Grêmio já teve no último jogo Bessosi e Kaique. Nesta partida, o Grêmio terá João Pedro e muito provavelmente Rodrigo Eli. O Grêmio também deve ter o retorno de Cristaldo, que retomou os trabalhos hoje. Ao longo da semana a gente vai ter uma evolução maior, mas a tendência hoje é que o Cristaldo fique à disposição sim contra o Fluminense, assim como o Jeromel. Sim, agora é oficial. O Jeromel está liberado para estar relacionado. A gente não estava entendendo, né? O porquê que o Jeromel ainda não tinha sido relacionado nas últimas duas relações. Se ele tinha feito jogo treino, tinha treinado. É porque ele não estava liberado pelo DM. Agora ele está liberado pelo DM e deve sim ser relacionado contra o Fluminense. Outro jogador, Kahneman, tem um problema na mão, mas ele talvez volte a ser relacionado contra o Fluminense. Aí, PP e Jonathan Robert. Segundo apuramos, Jonathan Robert ainda vai levar algum tempo. Talvez ele não fique à disposição nem para o jogo contra o Flamengo. Talvez Jonathan Robert volte contra o Cruzeiro na Arena, mesmo jogo em que o Luan deve fazer a sua reestreia, e o mesmo jogo que talvez PP também retorne. Sobre a recuperação de PP, o jogador ainda precisa fazer pelo menos 3 coletivos para ser liberado para um confronto, no caso, jogos oficiais, para ser relacionado. Foi por isso que o Jeromel não foi relacionado nas últimas 2 partidas. Ele ainda precisa de mais um coletivo, o Jeromel, coletivo que acontece essa semana, e aí depois ele será liberado. O PP deve participar do primeiro coletivo esta semana. Aí ele participa de mais um coletivo na semana que vem, outro coletivo na outra, e aí deve retornar contra o Cruzeiro também na Arena, data de reestreia de Luan. Então o PP está fora do jogo contra o Flamengo. Cristaldo deve ficar à disposição sim para o jogo contra o Flamengo. Se ele não puder jogar agora contra o Fluminense, contra o Flamengo, Franco Cristaldo joga. Então teremos já contra o Fluminense Franco Cristaldo, muito provavelmente, talvez o retorno de Kahneman, Rodrigo Eli fazendo sua estreia, Jeromel voltando e João Pedro fazendo a sua estreia. Iturbe será relacionado, Bessosi será relacionado, então o Renato começa a encorpar a equipe. Foi por isso que na coletiva, que a gente inclusive fez um vídeo ontem, né, do Renato dizendo que a fila vai andar, e a fila pode andar mesmo. Eu acho que o Renato vai mudar o time para o jogo contra o Fluminense. Talvez ele comece o jogo com
João Pedro e Soares. Talvez Rodrigo Eli entre na zaga, junto com o Kahneman. Franco Cristaldo voltando. Aí Vidia Sante e Carbade, porque o PP ainda demora, pelo menos nestas minhas contas, o PP vai retornar daqui a 3 jogos. O quarto jogo é o jogo da volta dele contra o Cruzeiro, lá no dia 27/8 na Arena. Eu acho que o PP volta lá, o Luan reestreia lá, o Jonathan Robert retorna lá. Então, a gente ainda precisa esperar um pouquinho por esses 3 nomes. Mas o Grêmio ganha reforços pro final de semana, vai ter estreias e a gente tá aqui de olho. Fechou? Deixa teu like, se inscreve no canal. Um abraço, valeu. Fui! Chance to be ruthless.